Jardine, por que o São Paulo jogou tão mal hoje? Acho que é uma questão de opinião, né? Eu realmente não concordo. Obviamente que perder nunca é bom, mas o desempenho para mim foi bastante aceitável. A gente produziu bastante, inúmeras situações de gol. Existem derrotas que o time não produz, que o time não cria, que o time desempenha mal. Essas derrotas a gente, obviamente, que não gosta. Existem derrotas que a gente produziu e que, enfim, muitas vezes o goleiro fez uma grande partida, a bola não entrou, que eu acho que foi o caso, que continua sendo ruim o resultado, mas o desempenho não foi de todo ruim, não. Jardine, aqui à sua direita, tudo bem? O Jardine, não sei se você concorda com essa análise, mas a impressão que eu tenho é que o São Paulo tem bons jogadores, só que eles têm um biotipo bastante avantajado. Ou o jogador tem uma idade mais avançada e até por isso não tem aquele mesmo dinamismo, a mesma velocidade, ou o jogador é forte mesmo, como o Jusilei, como o Hudson. Você entende dessa forma também? Contra o Santos ficou claro que eram pequenininhos e rápidos, né, e o São Paulo não conseguia seguir a mesma velocidade. Você vê também esse problema com jogadores com menos dinamismo, ou pela idade ou pelo porte físico? Não vejo. Eu acho que cada jogador tem a sua característica. Os jogadores rápidos têm isso como ponto forte, mas tem outros jogadores que têm a força como o elemento de vantagem. Tem outros jogadores que têm a técnica, a agilidade, o biotipo, o tamanho. Enfim, cada um luta com as suas armas, né? Jardine, eu queria saber se você tem alguma informação do Jusilei e do Lisieiro e até do Bruno Pérez, que algumas vezes levou a mão ao posterior da coxa, em relação a, não só domingo, principalmente a Córdoba, e o quanto essas lesões de hoje te fazem repensar o planejamento para o jogo de domingo contra o São Bento, onde novamente você terá jogadores expostos a esse tipo de lesão, prejudicando a tua preparação e teu time ideal para o jogo da Libertadores. O Lisieiro e o Jusilei saíram por lesões de trauma, né, de pancada, não foi nada muscular. Inclusive faltas que não foram reprimidas com o cartão amarelo. Eu achei que nos dois casos caberia. O Bruno Pérez saiu bastante cansado, acho que também não preocupa, mas a gente enxerga que a sequência de 4 jogos consecutivos para quem jogou os 4, e o Bruno é um deles, obviamente que pesou bastante nesse final de jogo. A gente jogou boa parte dele com 1 a menos também, isso acabou sobrecarregando todos que estavam em campo. Mas a gente vai avaliar amanhã, Edu, e ver como é que está todo mundo. E, enfim, a gente tem feito isso em todos os jogos, tem tido esse cuidado, tem rodado alguns jogadores para justamente colocar todos, ou muitos jogadores em condição de jogar, justamente porque a gente sabe que o calendário é tão cheio, e a gente nunca sabe quando alguém vai machucar, quando alguém pode lesionar, então a gente tem que estar mantendo 15, 16 jogadores aptos aí para jogar. Amanhã a gente vai poder analisar isso com mais profundidade. Jardine, boa noite. Aqui à sua direita. Lógico que o gol no primeiro minuto, no começo da partida, acaba comprometendo todo o planejamento que você queria fazer para a partida em si. Mas a gente percebeu no primeiro tempo um São Paulo com Arboleda, Bruno Pérez, Zelinho de um lado, do outro lado com muitos jogadores também pelas pontas, e percebemos muitos cruzamentos durante o jogo inteiro. Queria que você falasse o que você planejou, o que deu certo, o que deu errado, e como você vai poder mudar essa questão da tática, porque contra o Tagere no jogo de volta, é capaz que o time também venha bastante fechado. Como você planeja mudar o time daqui para frente? A gente está desenvolvendo, sobretudo, uma consciência para atacar, tentando tornar a equipe cada vez mais consciente do que faz em campo. O número elevado de cruzamentos tem a ver também com a característica de ter hoje 2 atacantes de área, isso nos favorecia para os cruzamentos, mas entendo também que muitos dos cruzamentos foram errados, né? Não eram cruzamentos, não eram iniciativas que valiam a pena, outras sim, mas isso faz parte do processo que a gente está evoluindo, aprendendo a ter o melhor entrosamento, a entender o jogo, a entender quando vale a pena cruzar, quando não vale a pena cruzar. E isso a gente está num processo evoluindo, eu enxergo assim, e tenho certeza que vai ser cada vez melhor. Jardine, foram só 4 jogos de campeonato paulista, mas 2 derrotas seguidas. Você sente que a partida da pré-Libertadores ganha um peso maior, uma pressão maior depois desses resultados?
Não, a Libertadores tem um peso gigantesco em todo o interesse do clube. Obviamente que são as duas partidas mais importantes que a gente vai jogar até então. Isso não muda. O que muda é que a gente gostaria de ter mais pontos no Paulista nesse momento, isso sim. A gente em nenhum momento está descuidando do Campeonato Paulista. Só que o futebol é feito dessas coisas, as partidas do outro lado também tem um rival, tem um adversário que estudou, que planejou. Né? Hoje foi feliz, com bem menos situações de gol, acabaram tendo uma efetividade maior. E, enfim, respondendo a tua pergunta, o jogo da Libertadores não tem como ser ainda mais importante do que já é para nós. Jardine, com relação ao desempenho do Hernanes, o que dá para falar desse jogador? Fisicamente, você acredita que ele vai estar preparado para esse jogo da Libertadores? Então, a gente tem seguido o planejamento que fizemos para ele. Era importantíssimo ele jogar alguns minutos hoje. A gente sabia que ele ainda não está com o ritmo adequado. O ideal seria ele entrar num jogo em que a gente estivesse ganhando, porque a gente sabe como é mais difícil entrar num jogo perdendo. Tem que, enfim, ter iniciativas com muito mais ansiedade. Mas, enfim, a gente também não deixou de cumprir esse planejamento, de colocar ele, de fazer ele ir se sentindo cada vez mais à vontade para jogar, pensando aí sim, né, na quarta-feira que vem, da gente ter a esperança dele já estar próximo ao seu melhor momento, ao que ele julga ideal de rendimento. Jardine, boa noite. Você acabou perdendo o treino que estava previsto para ontem, por causa da chuva, dos raios também. Acabou fazendo uma preparação no dia do jogo. Isso te atrapalhou? Contribuiu foi um dos elementos para essa derrota ou não? Porque a gente sabe que tem alguns times, poucos times na verdade, mas que optam por fazer uma preparação leve no dia do jogo. Como é que foi essas últimas 24 horas do clube? Tocaste num ponto, eu particularmente acredito muito no treino, né? E acredito que ele consegue transformar. Então era um treino importante, o treino de ontem, porque a gente ia poder dar uma carga um pouco maior do que foi a de hoje. Hoje a gente acabou batendo nos assuntos que falaríamos ontem, mas com muito menos intensidade, com muito menos volume. Mas não, enfim, não justifica, né? Obviamente, não estou aqui justificando, mas que perder um treino nesse momento para a gente que tem tão pouco tempo para treinar, o jogo de domingo para quinta são os períodos onde a gente tem 3 dias, né? Então a gente acaba tendo um dia onde a gente realmente pode conseguir treinar um pouco mais e infelizmente a chuva não deixou. Jardine, o simples fato de ser técnico do São Paulo já é uma enorme pressão. Levando-se em consideração o momento de 10 anos que o clube atravessa, a pressão é ainda maior e você é um treinador iniciante no profissional. Os resultados não vindo, se de repente o São Paulo dá uma vacilada na pré-Libertadores, até que ponto você consegue manter o seu equilíbrio emocional para fazer o trabalho continuar e tentar evitar o que a gente sabe que acontece no futebol? Eu acho que o estar preparado, quando a gente se julga preparado para a função, e eu me julgo preparado para ser treinador de São Paulo hoje, inclui suportar momentos difíceis, suportar derrotas, também não se empolgar nas vitórias. A gente teve 2 boas vitórias no início do campeonato e em nenhum momento vocês me viram empolgado. E a gente está num processo de início de trabalho, a gente sabe que vai oscilar, que vai ganhar, vai perder, vai empatar. E o importante é a gente ver evolução em algumas coisas e especialmente ir se preparando para o momento crucial do início de temporada, que é os jogos da pré-Libertadores e quando a gente chegar nas fases decisivas do Paulista, aí sim a gente realmente tem que estar bastante preparado, mas tenha certeza que estou preparado sim para a pressão. Eu acredito muito no meu trabalho e acredito muito no grupo de São Paulo hoje, no nosso trabalho. E, Jardine, ainda em cima disso, desse começo de trabalho, de evolução, como é que você espera que seja o papel da torcida? Hoje a gente já viu aí algumas vaias, que é normal, o torcedor ainda está chateado, cabeça quente com a derrota para o Santos. Como é que você entende que é o papel do torcedor agora, nesse começo seu de trabalho? É fundamental o apoio deles, né? A torcida de São Paulo sempre se faz presente nos momentos mais importantes do clube. A gente pede um pouquinho de paciência, sabendo que a gente está iniciando um trabalho, que a gente está mudando uma maneira de jogar, está mudando uma filosofia de jogo. E isso não é do dia para a noite, isso vai ainda
requisitar um pouquinho mais de tempo para a gente chegar no ponto que a gente quer, que ela esteja do nosso lado, especialmente nos momentos difíceis, porque ela tem que ter a certeza do quanto ela ajuda o grupo, do quanto ela nos toca, especialmente quando se coloca do nosso lado nos momentos difíceis. Jardine, óbvio que a derrota não é nada que se pensa, né, quando se entra numa partida, numa competição. Apesar da derrota hoje, diferentemente do que foi colocado aqui para você no início da entrevista, eu vi um São Paulo aguerrido, eu vi um São Paulo jogando muito bem, eu vi um São Paulo perdendo inúmeras oportunidades de gols. Nesta noite, seria aquela noite em que poderia se jogar 180 minutos e a bola não entraria, porque o São Paulo perdeu gols incríveis. Eu compactuo com a tua visão. Obviamente que está todo mundo bastante chateado e frustrado com o resultado, mas eu saio bastante orgulhoso da atitude que o grupo teve, que os jogadores tiveram, do empenho, do aguerrimento. E a partir do momento que a gente ficou com um a menos, onde eu achei que o nosso time poderia se entregar, nesse momento eu vi todo mundo dando um pouquinho mais, correndo um pouquinho mais, insistindo, acreditando, buscando. Então, no que diz respeito a comprometimento, a vontade, a garra, eu realmente acredito que a gente está no caminho certo. Muito obrigado a todos. Fechamos aqui a entrevista com o André Jardine. Amanhã haverá um ajuste na programação do treino das 11 horas. Enviarei por WhatsApp para todos.